sobre poços, sobre pessoas, sobre ser humano. O país dos poços. Agora partilho com vocês uma história que me foi comentada recentemente e da qual gostei muito. Era uma vez o país dos poços. Qualquer visitante estranho que chegasse àquele país só conseguia ver poços. Grandes, pequenos, feios, bonitos, ricos e pobres. À volta dos poços, pouca vegetação. A terra estava seca. Os poços falavam entre si, mas à distância e gabavam-se daquilo que tinham nas suas bocas, mas havia sempre um pedaço de terra entre eles. Na realidade, quem falava era a boca do poço e não dava a impressão que ao falar ressoava com o eco, porque na verdade a fala provinha de lugares ocos. Como a boca dos poços estava oca, os poços davam a sensação de vazio, de angústia, e cada um procurava encher esse vazio como podia, com as coisas, ruídos, sensações raras, livros, sabedorias. Havia poços com a boca tão larga que permitia colocar nela muitas coisas. As coisas com o tempo passavam de moda, então, com as mudanças chegavam continuamente coisas novas aos poços, coisas diferentes, e quem possuía muitas coisas era mais respeitado, admirado. Mas no fundo, o poço nunca estava contente com o que possuía. A boca estava sempre ressequida e sedenta. Diante desta sensação tão rara, uns sentiam medo e procuravam não voltar a sentir. Outros encontravam tantas dificuldades por causa das coisas que abarrotavam as suas bocas que se punham a rir e logo esqueciam aquilo que se encontrava no fundo. Até que alguém que começou a olhar mais para o fundo do poço, entusiasmado com aquela sensação que experimentou no seu interior, procurou ficar quieto. Mas, como as coisas que abarrotavam a sua boca o incomodavam, procurou libertar-se. E, aos poucos, os ruídos foram silenciando até chegar o silêncio completo. Então, fazendo-se silêncio na boca do poço, pôde escutar-se o barulho da água lá no fundo e sentir-se uma paz profunda, uma paz que vinha do fundo do poço. No fundo, ele sentia-se ele mesmo. Até então, acreditava que a sua razão de ser era ter uma boca larga, rica e embelezada, bem cheia de coisas. E assim, enquanto os outros poços tratavam de alargar a sua boca para que nela coubessem mais coisas, este poço, olhando para o seu interior, descobriu que aquilo que ele tinha de melhor estava tão bem no fundo e que quanto mais profundidade tivesse, mais poço seria. Feliz com a sua descoberta, procurou tirar água do seu interior e a água, ao sair, refrescava a terra e tornava-a fértil e logo as flores brotavam ao seu redor. A notícia espalhou-se rapidamente e as reações foram as mais diversas. Uns mostravam-se cépticos, outros sentiam saudade de algo que no fundo percebiam também, e outros ainda desprezavam aquele lirismo e achavam perda de tempo tirar água do seu interior. Sem dúvida, alguns tentaram fazer a experiência de se libertar das coisas que enchiam a boca e acabavam por encontrar a água no seu interior. A partir de então, comprovaram que por mais água que se tirasse do interior do poço, este não se esvaziava. A seguir, aprofundando mais para o interior, descobriram que todos os poços estavam unidos
por algo ou por aquilo que lhes dava a razão de ser, a água. Assim, começou uma comunicação profunda entre eles. As paredes dos poços deixaram de ser barreiras entre eles, já que a comunicação passou a ser feita através da própria água que os unia. Mas a descoberta mais sensacional veio depois, quando os poços já viviam em profundidade. Chegaram à conclusão que a água que lhes dava vida não nascia em cada poço, mas sim no lugar comum a todos eles. Então resolveram seguir a corrente da água e descobriram o manancial. O manancial estava bem longe, na montanha do país dos poços, e ninguém sabia da sua presença, mas estava lá. A montanha sempre esteve lá, umas vezes apenas visível entre as nuvens, outras mais radiante desde então. Os poços que haviam descoberto a razão do seu ser esforçavam-se por aumentar o seu interior e aumentar a sua profundidade, para que o manancial pudesse chegar mais facilmente até eles. E a água que tiravam de si mesmos tornou-se fértil a terra ao seu redor. Mas por muito que uns tivessem encontrado o manancial, havia outros que se entretinham a encher as suas bocas com adereços. É tão bom quando sentimos que não precisamos de adereço para nos sentirmos belos. É tão bom quando vemos que ao transbordar podemos criar novos sorrisos. É tão bom quando vemos que estabelecemos laços com os outros não através da boca, mas sim através da nossa água. É mesmo muito bom viver ao jeito do amor. Deixemos essa história conversar conosco durante esta semana sobre poço, sobre a boca do poço, sobre interior, sobre silêncio, sobre barulho. Qual a relação que tem a história do país dos poços conosco, individualmente, conosco, enquanto equipes, enquanto grupos, enquanto famílias, enquanto sociedades humanas? Qual a relação que podemos estabelecer? Tenhamos uma excelente semana.